Então vamos iniciar hoje 1 Coríntios, capítulo 10. Vamos ler aqui do versículo 1 até o versículo 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figuras, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nosso capítulo 10 de 1 Coríntios, ele traz o assunto que, na realidade, é algo que aconteceu, é a história do povo hebreu, quando saiu do Egito, mas, ao mesmo tempo, o próprio texto aqui mostra que isso aconteceu e ficou registrado para exemplo para nós. Então, é muito importante entender que a Bíblia tem muito disso. A história do Antigo Testamento, nela nós podemos encontrar elementos que são figuras, sombras de coisas espirituais referentes a nós, hoje, a igreja agora, e relacionadas ao céu também. E quando ele fala, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, nós encontramos aqui uma referência a um testemunho de Israel, que era um testemunho coletivo. Todos. E ele fala todos aqui, e no versículo 5, ele faz a distinção. A maior parte deles. E depois, no versículo 8, não nos prostituamos como alguns deles fizeram. Então, veja que aqui o testemunho é o geral, né? E depois você tem particularidades relacionadas a diferentes grupos de pessoas. Todos estiveram debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, ou seja, esse mar, ele vai explicar o que era todos que passaram pelo mar, no versículo 2, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. O que significa ser batizado em Moisés?
significa uma associação. Uma associação. Porque Moisés era o líder deles, o Moisés que os guiava, Moisés que fez o mar abrir, né? Quer dizer, o Senhor fez o mar abrir, por intermédio de Moisés. Então, eles estavam ligados a Moisés. O testemunho deles estava relacionado a Moisés. Então, tinha tudo a ver com Moisés. Depois viria a lei também. Então, o batismo ele tem também um desses significados. É claro que o batismo ali no Mar Vermelho, ele teve o significado de morte também, porque eles entraram vivos de um lado, passaram pelo fundo do mar, da morte, e saíram vivos do outro lado. É uma figura também do batismo cristão. Mas ali era o batismo a Moisés. A quem eles foram batizados? A Moisés. Com quem eles estavam identificados? Com Moisés. Da mesma maneira, quando você lê o batismo de João Batista, no princípio dos evangelhos, nós vemos que João Batista estava batizando no Rio Jordão, e todos aqueles que sentiam que tinham decepcionado a Jeová, porque haviam se apartado da lei, haviam se apartado dos costumes e das diretrizes dadas ali na lei, eles iam buscar o batismo de João Batista, no Rio Jordão. Então, quando eles eram batizados a João Batista, por João Batista, que era um batismo de arrependimento, João Batista pregava assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Eles acabavam identificados com João Batista e com aquele batismo de arrependimento. Aquilo não era um batismo cristão. A maioria dos cristãos não percebe isso e tentam sempre citar o batismo de João Batista como se fosse um batismo cristão, mas não era um batismo cristão. Era um batismo de judeus arrependidos por terem abandonado a lei, por terem desobedecido a Deus, e estavam ali se identificando com João Batista nesse arrependimento. João passava toda uma mensagem de que o reino estava chegando, porque o rei estava ali agora, né? O rei tinha vindo. Então, esse batismo de João Batista não é um batismo cristão. Tanto é que lá em Atos, eu não me lembro de capítulo que é, acho que talvez Atos 20, se não me engano. Não, Atos 8. Bom, lá em Atos, quando Paulo, acho que é Paulo, que encontra alguns discípulos de João, ele pergunta em que fostes batizados? Eles falam no batismo de João. Atos 17, irmão. Atos 17, não é? Atos 17. A gente pode até abrir lá para... XIX. 19? Não, não é 17. XIX, a partir do versículo 1 até o 3, Mário. Ou pode ser Atos 19, né? Atos 19. Isso. Sucedeu que, estando Apolo, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: o batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, após João havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam, e esses eram ao todo uns 12 homens. Aqui foi mais uma classe de pessoas que foi acrescentada à casa de Deus. Nós vimos já em outras passagens, você vê primeiro os judeus em Atos 2, né? São os primeiros a serem batizados e com isso acrescentados à casa de Deus, ao testemunho cristão na terra. Depois você vê que os samaritanos são também batizados, e você vê também os gentios, representados ali por Cornélio, pelo centurião Cornélio, que foram batizados também e acrescentados à casa de Deus. E aqui um grupo especial, que é o de discípulos de João Batista. Então, o batismo, ele acrescenta a pessoa ao testemunho cristão. Então, quando passaram pelo mar os hebreus, eles foram identificados a Moisés. Identificados com Moisés. Foram batizados a Moisés. Batizados a Moisés. Quando João Batista pregava o batismo de arrependimento, as pessoas que se arrependiam eram batizadas a João Batista. Ficavam associadas ao nome de João Batista. Tanto é que esses daqui, eles imediatamente se identificam, né? Em que sois batizados, então? Eles disseram, no batismo de João. E quando uma pessoa é batizada no batismo cristão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é batizada em nome de Jesus. Ou seja, com o batismo que Jesus determinou que as pessoas fossem batizadas, que os discípulos fossem batizados. Então, ela fica conectada a Jesus. Então, muitas vezes a pessoa me pergunta, fala assim, quem é que pode batizar? Qualquer pessoa pode batizar outra pessoa. Não é? Porque não é a pessoa que batiza, mas é a quem você é batizado. No caso de Moisés, o mar batizou todos eles, não é? Mas batizou a Moisés. No caso de João Batista batizava, mas eles ficavam batizados a João. No caso do cristão, não importa quem batize, como vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa pessoa vai ficar conectada a Cristo. Então, não é nem onde você é batizado que importa. Ah, mas eu fui batizado na Igreja Católica. E daí? Não é nem onde você é batizado, nem por quem você foi batizado, mas a quem você foi batizado. A quem você ficou identificado através do batismo? A Cristo. Isso é suficiente. Ok? Então, é muito importante entender esse detalhe, porque as religiões costumam usar muito o batismo de João, como se fosse um batismo cristão, e geralmente dentro das denominações religiosas, o batismo é usado como um ritual de iniciação naquela denominação. Tanto é que tem denominações que se você sai de uma e vai para outra, eles batizam você de novo. Tem outras que se você cair em pecado, você é batizado outra vez. Você cai em pecado 10 vezes no mês, 10 vezes vai ser batizado de novo. Então, é uma confusão tremenda por não entender que o batismo, ele faz de você um cristão. Não salva. O batismo não salva. Porque se o batismo salvasse, nós teríamos 2 salvadores. Jesus e a pessoa que batiza. Se um dos 2 faltar na cerimônia, você está perdido. Então, o batismo não salva, mas o batismo faz de você um cristão. Como foi o caso daquele que era mago, não é? O homem que era mago eu acho que esse sim é Atos 18, se não me engano, né? Não é Atos 18. Capítulo 8? 8, capítulo 8. Eu pus 10 a mais. É capítulo 8. Atos 8.
no versículo 5, diz assim: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos, os que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é a grande virtude, ou o grande poder de Deus. E atendiam-no porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, as pessoas ali, a multidão, que lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Então, esse Simão, um irmão falou uma vez, que Simão aqui, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Porque uma pessoa é acrescentada à igreja, que é o corpo de Cristo, quando ela crê em Jesus. Isso está em Atos 2, quando fala ali que o Senhor acrescentava-lhes o Senhor todos os dias os que haviam de se salvar. Então, o Senhor é quem acrescenta uma pessoa à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, não uma denominação, não uma instituição religiosa. O corpo de Cristo. Quem acrescenta? O Senhor. Você não pode se acrescentar a si mesmo. E nenhum pastor, padre, bispo, papa pode acrescentar uma pessoa à igreja. Quem acrescenta é o próprio Senhor. Vamos lá ao versículo Atos 2, para deixar isso bem claro também. Atos 2, versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui, cerca de 3.000 pessoas tinham sido batizadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, elas tinham sido acrescentadas à casa de Deus. E, paralelamente a isso, o Senhor acrescentava aqueles que haviam de se salvar, à igreja. Então, um irmão uma vez comentou que ali, naquela passagem de Simão, a casa de Deus ficou maior que a igreja. Por quê? Porque a igreja só são acrescentados os verdadeiros salvos. Porque ela é o corpo de Cristo. E todos os salvos são membros desse corpo. Nós vamos ver mais isso em Coríntios também, que vai falar sobre isso. Então, uma pessoa que crê em Jesus, ela é acrescentada ao corpo de Cristo. Ela se torna um membro do corpo de Cristo, do qual Cristo é a cabeça. Mas uma pessoa batizada, ela é acrescentada à casa de Deus, que é o testemunho exterior desse corpo de Cristo. Então, uma pessoa pode ser cristã, porque ela foi batizada, e mesmo assim não ser salva. Porque ela nunca nasceu de novo, ela nunca creu em Cristo, ela nunca foi acrescentada pelo próprio Senhor ao seu corpo, que é a igreja. Então, aqui Simão era um cristão, mas não era um salvo. Tanto é que a gente vê desde o começo que o interesse dele estava em comprar aquele poder, para ele poder também fazer milagres e viver disso. Ele vivia de enganar as pessoas com as suas artes mágicas, não é? Então, voltando lá em 1 Coríntios 10 agora, com isso a gente já entende aqui uma questão que é de todos que foram batizados em Moisés, porque eles ficaram assim identificados com Moisés, na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, 2. E depois ele vai falar, do versículo 3, todos comeram de uma mesma comida espiritual. Essa comida espiritual não é que era uma comida invisível, né? Não é que eles viviam de prana, como nas doutrinas indianas, né? O guru lá não come nada, ele vive de prana. Da energia cósmica, energia que tem no ar, alguma coisa assim. Não tem nada disso. Não tem nada. Eu me lembro, eu dei risada agora, porque teve uma moda, uma época aqui no Brasil também, de uma mulher, não sei, que pregava, né, das pessoas pararem de comer e viver só de prana, só de energia.
E tinha uns coitados lá que seguiram a mulher, né? Até a fome, até ficar com muita fome. Ou entrar em coma, né? Porque teve um outro doido em São Paulo, uma seita lá, ele mandava as pessoas beberem água direto, sem parar, para se purificar. Aí teve um que morreu e um que entrou em coma. Porque você não pode beber muita água. Se bebe muita água, o seu sangue acaba ficando sem os minerais, sem os sais minerais, que são necessários para o cérebro funcionar. Então, muita água dilui esses sais minerais. Então, o seu cérebro não funciona. Porque o cérebro é que não é uma bateria, não é uma pilha, uma bateria de carro. Você não tem aquele líquido no carro, aquele ácido, que tem os polos tal, dentro daquele ácido, é ali que funciona. Eles ficam trocando os elétrons ali dentro daquele ácido. Se você diluir esse ácido, o que acontece? A bateria para de funcionar também. Assim é o nosso cérebro. Então, aquele pessoal do plano, o que eu li, é porque na época, isso há anos atrás, teve um programa da televisão do Ratinho, e o Ratinho convidou essa mulher para explicar como é que era. E ela trouxe lá uns 2 ou 3 discípulos dela, que estavam dizendo que viviam de prana. Então, no palco, ele colocou uma salinha, né, tipo aquelas poltronas, assim, para fazer entrevista, e do lado, colocou um chinês fritando pastel. Então, você olhava, você via o carinha que estava lá não sei quantos dias sem comer, ele não tirava os olhos do chinês que estava fritando pastel. Aquele cheiro de pastel frito, assim, encheu o palco, encheu o auditório. E depois começou a distribuir pastel para o auditório, e o auditório todo mundo comendo pastel, e a mulher explicando que você tem que parar de comer, não comer mais nada, fazer jejum absoluto e viver de prana. Mais uma maluquice que aconteceu. Então, aqui, eles não estavam essa comida espiritual, do versículo 3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, é porque era uma comida que não era da terra, não era uma comida que desceu do céu, que era o maná. O maná descia, caía sobre o orvalho que estava na terra, não é? Então o orvalho não deixava o maná se misturar com a areia, né, com a sujeira da terra. Eles iam de manhã, colhiam aquele maná e se alimentavam naquele dia do maná daquele dia. Era que nem eles recebessem uma marmita naquele dia. Se na sexta-feira eles podiam colher o dobro do maná, porque no sábado eles não iam poder colher o maná. Então, na sexta, eles colhiam o dobro. Agora, curiosamente, quem colhia demais dava bicho. Não podia colher mais do que o necessário, que estragava, né? Porque Deus tinha exatamente a quantia certa para eles viverem. Então, eles foram batizados em Moisés, eles comeram de uma mesma comida espiritual, beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Mais uma vez, essa bebida espiritual era água, porque ela era fornecida de uma maneira milagrosa, miraculosa, não é? Porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui tem alguns que acreditam que a pedra realmente os seguiam, né? E eles estavam num lugar, quando olhavam para trás, tinha uma pedra atrás deles, soltando água. Outros já acreditam que, quando essa água começou a sair, era o regato que seguia no mesmo caminho que eles estavam caminhando pelo deserto. Independente disso, se era uma coisa ou outra, que Deus podia fazer a pedra andar também, sem problema algum, né? Nós estamos vendo milagres aqui. Aquele que abriu o mar podia fazer muito bem uma pedra acompanhar o seu povo pelo deserto. Mas, de uma maneira ou de outra, isso aqui é para mostrar que eles foram sustentados por 40 anos no deserto, comendo da comida espiritual, bebendo da bebida espiritual, comendo do maná e bebendo a água que saía da rocha. Essa água que saía da rocha tem lá em Números, capítulo 20,
Diz assim no versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim vestirás as águas da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor. Que vara era essa diante do Senhor? Um episódio no capítulo 17 de Números, acho que é 17 mesmo, você encontra a vara de Arão, que floresceu e foi colocada então diante do Senhor. É diferente da vara de Moisés. A vara de Moisés nos fala de juízo. A vara de Arão nos fala de graça, porque foi aquela vara que, inclusive, floresceu, deu flores. E Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como ele tinha ordenado, e Moisés e Arão reuniram a congregação dentro da rocha, e Moisés disse-lhes: ouvi agora, rebeldes, porventura traremos águas dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu muita água, e bebeu a congregação e os seus animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque não cresces em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel? Por isso não introduzireis essa congregação na terra que lhes tenho dado. O que foi isso ali? Uma bronca que eles tomaram. Por quê? Porque o Senhor falou: falai à rocha. Era para ele falar para a rocha da água. Não é para ele bater na rocha. Ele ainda bateu 2 vezes. Por causa disso, Moisés e Arão não entraram na terra prometida. Daquela turma toda, os que tinham 20 anos para cima, eu acho que era, apenas entraram 2 depois, né? Que foi Josué e Caleb. Mas Moisés e Arão morreram no deserto. Por causa disso aqui, olha só. Esse detalhe. Tá? Porque eles não creram na palavra do Senhor. Moisés deve ter achado assim: não, se bater funciona melhor. Né? Se bater funciona melhor. Então, essa vara que estava dentro do Senhor, que era a vara de Arão, não era a vara de Moisés, representa a graça. Essa vara da graça. A partir daí, então, eles tinham água no deserto para poder beber enquanto eles caminhavam agora. Nós temos alimento e temos água também, espiritualmente falando, da mesma maneira na nossa peregrinação aqui por esse mundo. Aí no versículo 5, em 1 Coríntios 10, 5, mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Então, apesar de serem o povo de Deus, apesar de estarem ali tendo sido libertos do Egito, salvos da tirania de Faraó, apesar de terem desfrutado de milagres, coisas fantásticas, coisas extraordinárias, esse povo não chegaria na Terra Prometida. Isso é para nós também uma figura. Ele vai falar no versículo 6, essas coisas foram nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. E aí no versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. Agora, o interessante, quando você chega nesse versículo 6, no versículo 7, em 1 Coríntios 10, é que a primeira impressão que dá, quando ele fala assim, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. 2 pontos. A impressão que dá é que depois desses 2 pontos vai falar que eles fizeram um bezerro de ouro. Não. O povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ué, o que é isso? É idolatria, comer e beber? Se isso for o objetivo máximo da nossa vida aqui na Terra. A idolatria não é só adorar um bezerro de ouro,
ou imagens de escultura. A idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus e que você acredita que não será feliz e não conseguirá viver sem aquilo. Isso é idolatria. Então, quando você vê uma pessoa que, por exemplo, ela estava apaixonada por outra, né? Aí a outra dá o cano, vai embora, e a pessoa o que faz? A pessoa se suicida. O que é isso? Ela é idolatria. Ela acreditava que ela não poderia continuar vivendo sem aquele ou aquela que era o objeto do seu amor. Idolatria. Idolatria. Uma pessoa também que perde todo o seu dinheiro, perde o seu negócio, não vê mais saída, não vê mais uma maneira de se recuperar e se suicida. É idolatria também. Sem contar, claro, vamos dar um desconto aqui, né? Sem contar também que pode ser feito uma depressão profunda, de outros problemas juntos. Mas quando você tem algo que é a razão da sua vida, isso é idolatria. Porque a razão da vida do cristão é Cristo só. Nada mais. Nada mais. Então, o povo se fez idólatras por quê? Porque o povo sentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Isso. E depois, no versículo 8, ele vai dizer: não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Por que eles se prostituíram? Isso aqui ele está se referindo ao evento de Números 25. Vamos ir lá. Que é a história de Balaão. Na realidade, Balaão vem antes, né? Balaão vem nos capítulos anteriores. Capítulo 22, quando Balaque viu o povo de Israel, aquele povo muito numeroso, chegando, e no versículo 22, Números 22, 1. Depois partiram os filhos de Israel, acamparam-se nas campinas de Moabe, além do Jordão, na altura de Jericó. Vendo, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus, Moabe temeu muito diante desse povo, porque era numeroso, e Moabe estava angustiado. Moabe agora, falando como povo, né? Por causa dos filhos de Israel. Por isso Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá essa congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos moabitas. Então, Moabe é o povo, né, que está dizendo isso. Então, Balaque envia mensageiros a Balaão, que era um feiticeiro, para pedir que ele faça suas feitiçarias, amaldiçoe o povo de Israel. Porque era muito grande aquele povo. E quando Balaão, capítulo aqui é extenso, né? Quando Balaão vai tentar amaldiçoar, o Senhor aparece para ele, o Senhor fala com ele. E fala para não fazer isso, né? Aí depois o Balaque manda outros príncipes mais poderosos, com mais presentes ainda, para falar para ele amaldiçoar. E ele, ao invés de amaldiçoar, ele abençoou Israel, né? Em cima do monte lá onde ele via aquela multidão imensa. Aí piorou a situação. Mas aí manda mais príncipes, mais presentes, e Balaão vai consultar o Senhor, se deve ir ou não amaldiçoar o povo. E o Senhor fala, vai. Esse é um exemplo interessante, né, de como Deus age. Da primeira vez
o Senhor falou para Balaão, não vá. Na segunda vez, que ele já deveria saber qual era a vontade do Senhor, ele vai de novo perguntar. Agora vai, então vai. Vai. E aí ele vai. E porque ele assim se perdeu eternamente. E ele, na sua profecia, que foi inspirada, inclusive, por Deus, né? Ele faz a sua própria sentença condenatória, esse Balaão. No... Aqui tem aquele caso também, no meio aqui da jumenta, que fala com ele, né? Mas quando ele vai no versículo 23, ele vai falar no capítulo 23, depois do versículo 7 em diante, ele vai trazer a sua maldição, em forma de parábola. E, na verdade, é uma bênção, né? Não é uma maldição, mas é uma bênção. E ele explica que ele foi chamado para amaldiçoar, mas ele não tem como amaldiçoar. E no meio de tudo isso aqui, ele revela algumas coisas interessantes. Deixa eu achar aqui no versículo. É Números 24, no capítulo seguinte. Versículo 17. Versículo 16. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso que cai, se lhe abre os olhos. Vê-lo-ei. Balaão falando isso. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e um cetro subirá de Israel, e ferirá os termos dos moabitas, e destruirá todos os filhos de Sete. E aí ele vai continuar com a sua profecia, inclusive de coisas que vão acontecer também, que já aconteceram e não acontecer. Mas quando ele fala vê-lo-ei, mas não agora, e contemplá-lo-ei, mas não de perto, uma estrela procederá de Jacó. Que estrela é essa? É Cristo. Ele não veria de perto, porque ele seria condenado. A sua boca aqui, a sua iniciativa de querer inicialmente amaldiçoar o povo de Deus, saiu pela culatra. E ele acabou abençoando o povo de Deus, mas amaldiçoando a si próprio. Ele não veria realmente o povo de Deus. Agora, voltando, o que isso tem a ver com o nosso versículo lá em 1 Coríntios 10? Quando fala, não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram no dia 23 mil, ele está se referindo a uma coisa que Balaão fez, que foi induzir os filhos de Israel, induzir os homens do povo de Deus a se casarem com as filhas de Moabe. Eu acho que está no capítulo 25 de Números.
É Números 31. Capítulo 25, no versículo 1 também, acho que fala, viu, mano? Também fala no capítulo 25. No 31:16 fala, eis que estas mulheres foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel de transgredir contra o Senhor no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. E depois são todas mortas, né? Mas o capítulo 25, isso, Israel deteve-se em Sitim e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Agora, juntando com a outra passagem lá, nós descobrimos que isso foi por conselho de Balaão. O que Balaão não conseguiu fazer amaldiçoando, ele conseguiu fazer, em parte, né, pelo menos, misturando o povo de Israel com um povo pagão. Então, Satanás gosta de fazer isso também, né? É um exemplo para nós também, principalmente para os jovens, quando pensam em se casar, um dos tropeços que Satanás pode trazer é colocar na sua frente alguém que não é crente, uma pessoa não convertida. Então, ele vai misturar. Ele vai misturar. Não que você vai perder a salvação ou alguma coisa assim, não. Mas você vai ter uma influência dentro de casa contrária à vontade de Deus, contrária à palavra de Deus. E geralmente não funciona. Geralmente não dá certo. Então, voltando lá em 1 Coríntios capítulo 10, nós vemos que essa prostituição, no caso, foi porque eles tomaram mulheres pagãs e se uniram a elas. Agora, caíram num dia 23 mil. E se você vai lá em Números, você descobre que caíram 24 mil. Ué, esse é um dos versículos usados pelos que contestam a Bíblia, não é? Versículo 8, 10, 8. Porque em Números 25, 9, diz assim, os que morreram daquela praga foram 24 mil. Aí vem os críticos e falam, está vendo? A Bíblia não bate. Ó. Lá fala que morreram 24 mil, aqui fala que morreram 23 mil. Como é que fica isso? É só ler direito, né? Lá diz, e os que morreram em Números 25, 9, diz que os que morreram daquela praga foram 24 mil. E aqui em 1 Coríntios 10, 8, e não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. Então fica muito claro que num dia morreram 23 mil. No dia seguinte, ou um dia depois, morreu o resto. Deu um total de 24 mil. É só ler com simplicidade de coração, né? E não ficar tentando encontrar pelo em ovo. E aqui depois fala no versículo 9 também, não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. Por que isso? Porque eles reclamaram. Lá em Números 21, versículo 5, Mário, também no 65 parece que fala de 23 mil. Deixa eu ver se foi 65. 62 em números. Em números 25, capítulo 25. 25, 60, capítulo 25. 62. 62, isso. Não, capítulo 25 só tem 18 versículos. Achei. Oxê. Mas tudo Capítulo bem. 26. Capítulo 26, 26. desculpa. 26. 62.
62. E os que deles foram contados eram 23.000. Todo homem da idade de um mês para cima, porque esses não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel. Mas aqui acho que... que morreram, né? Porém, Nadab e Abiú morreram quando trouxeram o povo estranho. Mas aqui acho que deve ser outra coisa, não? Bom, deixa eu só completar meu pensamento lá, então. Eu estava falando de... Coríntios 10, 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Isso sim, em Números 21. Versículo 5. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizesse subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão, nem água há. E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Olha que interessante aqui, ó. Eles estão reclamando, mas espera aí. Todo dia caiu maná. E eles próprios chamam de pão. Eles falam, não tem nem pão nem água. E todo dia eles bebiam a água que saía da rocha. Então eles não tinham razão para reclamar. Eles se rebelaram contra Deus. E se a gente vai numa outra passagem, no Números 11, a gente entende um pouco melhor Números 11, versículo 4. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça e dos pepinos. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porrós, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora nossa alma se seca. Coisa nenhuma há, senão este maná diante de nossos olhos. E era o maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia, e em moinhos o moía, ou num grau o pisava, e em panelas o cozia, e deles fazia bolos, e o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Isso aqui é interessante, porque vamos juntar as partes do quebra-cabeça, né? Lá na frente nós vamos ver o povo reclamando do maná e de não ter água. Era mentira, eles tinham água. Mas eles chamam maná de pão vil, lá na frente. Aqui, eles chamam, aqui o maná é descrito com sabor de azeite fresco. Eu não sei se alguém já experimentou azeite fresco. Azeite fresco é que nem você comer banana verde. Amarra a boca. Esse é o gosto de azeite fresco. Porque o azeite que a gente consome, azeite de oliva, ele é curado. Essas azeitonas são colocadas para amadurecer, né? Como se faz com vinho, né? Como se faz com as uvas dos vinhos. Então, ela fermenta, ela passa por um processo para depois fazer o azeite, para depois tirar dos caroços das azeitonas o óleo que é feito o azeite. Mas o azeite fresco, ele amarra a boca. A azeitona no pé, se você pegar uma azeitona no pé e pôr na boca, você não consegue, amarra a boca, parece banana verde.
Porque essa azeitona que você compra já vem salgada, já vem fermentada, já vem curada, né? Dentro do vinagre lá e do sal. Então, recapitulando, lá na frente eles vão chamar de pão vil, o maná. Aqui, eles já estão dizendo que tem gosto de azeite fresco. Mas quando Deus deu o maná para eles, qual era o gosto do maná? Em números Êxodo, de... Oi? Êxodo 16, 31, acho que fala também sobre o sabor. Número 16. Êxodo 16, 31. Êxodo 16, 31. E chamou a casa de Israel, isso, o seu nome Maná, e era como semente de coentro branco e o seu sabor como bolo de mel. Então, de bolos de mel, passou para gosto de azeite fresco, passou para pão vil, que dava asco, né? Dava ânsia nos que comiam. Por que tudo isso? Porque, justamente no versículo que nós lemos um pouco antes aqui, no, em Números 11, diz assim: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Que vulgo é esse? Não é o povo hebreu. Não eram israelitas, esse vulgo. Porque quando eles saíram do Egito, lá em Êxodo, diz que saiu com eles uma grande multidão de povos. Porque não eram só eles os que estavam escravizados no Egito, tinha outros povos também escravizados lá. E quando abriu a porteira, os outros de outras nações que estavam trabalhando de escravos no Egito, não tiveram dúvida. Opa, vamos aproveitar a oportunidade. Então eles vieram junto naquela caravana de hebreus, tinha povos de outras nações, povos pagãos, adoradores de deuses falsos, no meio deles. Agora, você viaja ao longo de um tempo com todo um povo pagão no seu meio, o que começa a acontecer? Você começa a ser influenciado pelas ideias daquele povo pagão. Que era isso que estava acontecendo com eles. Quando você vive com uma pessoa incrédula, convive com uma pessoa incrédula, é mais fácil a pessoa incrédula influenciar você do que vice-versa. É mais fácil, se você pegar um copo d'água limpa e pingar uma gota de água suja, esse copo vai ficar de água suja. Já não dá para beber mais, mesmo que tenha sido uma gota só. Agora, se você pegar um copo de água suja e pingar e derramar meio copo de água limpa nele, não vai adiantar, vai continuar sendo sujo. Então, a influência do incrédulo sobre o crente é muito maior do que o contrário. Por isso que nós somos exortados, né, na palavra de Deus, a não entrarmos em julgo desigual com incrédulos, porque você vai ser contaminado. Porque você tem prazer de ler a palavra de Deus, o outro tem prazer de ler qualquer outra porcaria lá, assistir Big Brother ou qualquer coisa assim. Você tem prazer de cantar hinos e vai ter que aguentar o outro tocando, como é que chama? Aquelas músicas lá que os caras tocam, que não é música, né? Não é nem música aquilo. Então, isso aí, por isso que é muito importante, jovens que ainda estão na fase de escolha do outro pé do sapato, para fazer o par, muita atenção nisso, muito cuidado. Porque não vai haver felicidade em uniões mistas, em uma união mista. Ok? Voltamos lá para 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 10, no versículo 9. Não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram,
e pereceram pelas serpentes. Isso aí dá um capítulo inteiro, se não for falar disso, né? E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhe sobreveio com figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida, está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis suportar, e antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. E depois ele vai falar aqui, então, da ceia do Senhor, começando pelo cálice, e depois falando do pão, e quando for dada a ordenança da ceia, ele vai começar pelo pão, para depois falar do cálice. Ou seja, aqui ele vai falar primeiro do sangue, para depois falar do corpo. Mas na ceia propriamente dita, nós damos graças primeiro pelo pão, que representa o corpo de Cristo, para depois darmos graças pelo cálice, que representa o sangue de Cristo. Mas eu acho que eu já falei muito, eu queria ver se alguém aqui tem perguntas. Alguém perguntou se está chovendo por aqui. Não, mas tomara que tivesse, viu? Está muito calor. Mário, tem uma pergunta do irmão José Nilton, enquanto acho que Michel ou Dal pode preparar aí para ali, eu vou só tirar uma dúvida rapidinho. Em Êxodo 17, fala para Moisés ferir a rocha, né? A questão ali é da vara, né? Porque você falou aí das duas varas, né? De graça e de juízo. Uhum. Tem aquela passagem que eu li, em Números 20, o Senhor falou para Moisés falar para a rocha, né? E ele não fala, ele bate 2 vezes na rocha. E daí, em Números 17, ou é Êxodo 17 que você citou? É Êxodo 17. Êxodo 17. É outra coisa que aconteceu. É o versículo 6. Porque você vai em Números 20, capítulo 1 e 2, diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e não havia água para a congregação. Isso está em Números 20, versículos 1 e 2. Lá em Êxodo 17, acontece um episódio semelhante. E lá é diferente, porque lá em Êxodo 17, o povo está acampado em Refidim, em outro lugar. E Deus ordenou que Moisés tomasse a sua própria vara daí, né? Que é Êxodo 17, de 1 a 16, e ferisse a rocha. Porque dessa vez, o entendimento é que Deus estava dando mostra de Cristo sendo ferido para poder trazer vida para os seus. Porque a vara de Moisés e não a vara de Arão é que feriu a rocha. Com a vara de Arão, Deus tinha falado apenas para falar a rocha, não para ferir a rocha. Porque a vara de Arão era a vara de graça. Mas a vara de Moisés é a vara de juízo. Compreendi. Né? Compreendi, obrigado. Tem um artigo meu, eu vou pôr o link, tem um artigo e um vídeo, ó, que explica melhor isso. Eu vou colocar o link aqui na área de comentários, acho que dá para colocar aqui. Vamos ver. Dá para colocar. Eu coloquei na área de comentários. Depois vocês podem ler e assistir
assistir o vídeo ou ler o texto, né? Porque são episódios diferentes que acontecem, inclusive, em lugares diferentes, porque são identificados os lugares. Então, houve mais de uma vez em que a água saiu da rocha. Ok. Agora aí tem a pergunta do irmão José Nilton aí no chat. Acho que é a última. Não são iguais, se eu mandar a segunda, mandarei. Essas passagens dos versos 6 ao 10, pode-se dizer que havia autoconfiança em demasia do povo que entendeu estar agradando a Deus, e ao mesmo tempo a concupiscência da carne, ou seja, poder conviver com Deus e ao mesmo tempo o que não agradava a Deus. Você está falando de 1 Coríntios, versículo 6 ao 10, é isso, né? Eles tinham se afastado do Senhor. É a nossa história, né? É a nossa história. Esse capítulo 10 de 1 Coríntios é interessante que o Espírito Santo coloca essa introdução antes de falar da ceia do Senhor, da mesa do Senhor e da ceia do Senhor. Ele vai falar depois, né? Na continuação do nosso capítulo, nós vamos ver ainda. Ele vai falar do cálice, vai falar do pão também. É como se o Espírito Santo tivesse colocado antes esse trecho aqui e mostrar que isso aconteceu como figura para nós, para mostrar que nós não somos diferentes daquele povo indisciplinado e desobediente. Porque é nesse espírito que depois nós vamos nos achegar à ceia do Senhor, à mesa do Senhor e à ceia do Senhor, no espírito contrito. Por isso que quando fala depois da em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo e assim coma. Coma do pão e beba do cálice. Como examine-se o homem? Examine-se para ver que você não poderia estar ali se fosse baseado nos seus próprios méritos. É só por graça que você pode estar ali participando disso. Então, ele dá uma introdução aqui nesse capítulo 10 para mostrar muito claramente como nós somos. Isso aqui é a fotografia nossa. A fotografia nossa. Nós somos iguaizinhos àqueles israelitas que pereceram no deserto. Para depois ele vai mostrar, então, vai apresentar a ceia. Agora temos aqui José Nilton Nunes Filho e Danilo Barbudão levantaram a mão. Até rimou. Boa noite, irmão. Mário, minha dúvida, na verdade não é nenhuma dúvida, é uma pergunta. Você falou de que no início o gosto do maná era de mel, né? E depois passou a ser de vinagre, o quê? De azeite fresco, e depois pão vil, né? Aí, minha pergunta é o quê? Se foi Deus que fez o gosto do maná mudar, ou foi a falta de comunhão deles que passou a sentir esse gosto diferente, ou foi o tempo mesmo? Não, É isso só aí uma pergunta. isso é a percepção, porque sabor é uma questão de percepção, né? Por exemplo, você come uma coisa há muito tempo, você não pode nem ver mais aquela coisa. Você sente cheiro, já dá ânsia de vômito. Então, é a percepção. O sabor não mudou. O sabor era sempre como mel. Mas a percepção, o descontentamento deles, o desejo de comer coisa diferente, é que fez com que eles tivessem o argumento, não, isso aí tem gosto ruim. Mas isso Entendi. me faz lembrar, lá vem a história. Eu, quando fui morar nos Estados Unidos, eu tinha 16 anos, logo no primeiro mês lá, eu fiz 17. E quando eu cheguei lá, meu inglês era nada, era zero, quase nada, não entendia nada. Aí, café da manhã, tinha aquela panqueca. No Brasil, a gente não tem costume de comer. Panqueca no Brasil é outra coisa, né? Panqueca no Brasil é salgada, e às vezes era enrolada com carne moída, enrolada com queijo. Mas lá tem aquela
panqueca, parece uma pizza grossa, assim, doce, que faz, aqui acho que é no waffle, é o nome que eles põem aqui também. Hoje o pessoal já come aqui porque trouxe o costume de lá. Então tem aquela panqueca, um negócio meio mole, assim, eu não gosto daquilo de jeito nenhum. Me dá mal-estar, tá? Só de lembrar da panqueca. Então frita de manhã aquela panqueca, derrama um líquido lá, a mistura lá na frigideira, ou tem também tem umas maquininhas para fazer, né, que você põe, ela nasce até um formato todo quadriculado, assim. Aí você põe no prato aquilo, põe uma, duas, ou três, ou quatro, depende da fome, e derrama um mel, de árvore, boldo, um mel feito a partir da seiva do boldo, de uma árvore canadense, não lembro se é boldo ou um outro nome. Syrup, é um xarope que você derrama em cima, assim, é um melado. Mas não é um melado normal que a gente come. Você tem para vender aqui no supermercado essa calda para colocar em cima da panqueca. Mas aquilo é um doce que até dói a orelha, né? Eu comi o primeiro dia, rapaz, nossa, detestei, nunca tinha comido. Nunca tinha comido. Detestei até o fim. No dia seguinte, panqueca de manhã. E eu vi aqui os meninos da casa que eu morei, porque a panqueca era mais difícil de fazer, né? Tem que preparar. E os meninos, às vezes, comiam flocos de milho. Punha lá uma tigela de flocos de milho, punha açúcar, punha leite e mandavam ver flocos de milho. Flocos de milho é gostoso, né? No Brasil, a gente comia Kellogg's, né? Só tinha uma marca no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem supermercado assim, que tem uma prateleira inteira de ponta a ponta, só com flocos de milho de diferentes marcas. É impressionante como isso é consumido lá. É uma coisa impressionante. Bom, e eu fiquei ensaiando quando que eu ia falar que eu detestava aquela droga de panqueca, que eu não gostava, né? Mas precisava primeiro ter um pouco mais de inglês, um pouco mais, né, para não ofender. Bom, acho que eu comi um mês aquela panqueca, já estava sofrendo panqueca pelas lágrimas de gosto, que eu não gostava daquilo. Aí um dia eu falei, ó, I don't like pancakes. Tomei coragem, né? Meu dicionário do lado ali, para montar a frase, não tinha internet, nada, né, para fazer tradução. Aí a mother, né, a mãe da família onde eu morava, falou assim, como que você não gosta de panqueca? Você comeu panqueca um mês inteiro e agora você fala que não gosta? Vai comer panqueca assim. Então, eu passei mais 5 meses, eu fiquei 6 meses lá, comendo panqueca todo dia de manhã. E como eu era visita, eu não ganhava só uma, eu ganhava uma pilha de panqueca. Eu ganhava mais do que todos os outros meninos, né? Todos os outros filhos. Então, hoje, nunca me convide para comer panqueca. Então, uma coisa que pode ter um sabor bom para alguém, ela pode se tornar intragável por uma série de fatores. Não que muda o sabor, muda a percepção do sabor dessa pessoa. Eu, por exemplo, não gostava de palmito quando era criança. E não sei, fui ser escoteiro, quando a gente ia acampar no meio do mato, levava só arroz e latas de palmito. E chegava lá um cozinheiro do grupo de escoteiro, que era um dos meninos, né? Cozinhava arroz com palmito no arroz, risoto de palmito. Todo dia comia arroz de palmito no almoço e na janta no acampamento escoteiro. Aí, para não morrer de fome, eu comia. Passei a gostar de palmito. Então, o sabor é uma questão também que você educa ele e muda. Mas ali, não mudou o gosto do maná. O que mudou foi a percepção que eles tinham do maná. O José Milton perguntou. Não, acho que eu já respondi essa, não foi? Acho que você respondeu, Mário. Cláudio Omar, acho que tinha perguntado aqui, no momento que está falando do batismo, né? Deixa eu ver aqui. Acho que é uma pergunta de Cláudio Omar. Deixa eu ver aqui a parte.
Só um momentinho. Claudio Mar, ele diz assim, Paulo não precisou emergir, nem jogar água, nem Olha, jogar, né? Somente com as mãos. Acho que estava falando sobre o batismo de João, depois disso aí. Nesse momento. o batismo de João Batista realmente foi no Jordão, né? Que ele entrava na água, porque tem um versículo que Jesus, quando foi batizado, diz assim, saindo da água. Isso significa que ele estava dentro da água. Agora, não existe na Bíblia uma instrução de como deve ser o batismo. Só diz que deve ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com água. Agora, não diz que é por imersão. Nós vemos naquela passagem do batismo de João Batista, o Senhor sair da água. Sair da água. Agora, por exemplo, em Jerusalém, quando 3.000 pessoas foram batizadas, não tem rio lá em Jerusalém. O Rio Jordão fica mais distante. Então, eles devem ter usado aquelas piscinas que tinha lá de purificações, ou talhas de água, de purificações dos judeus. Não sabemos como fizeram para batizar 3.000 pessoas num dia. Você não enfia 3.000 pessoas numa bacia, né? Então, muito provavelmente usaram também derramar água na pessoa. Quando Paulo sai da prisão e batiza, sai da prisão não, na própria prisão, ele batiza o carcereiro, e a família do carcereiro, ali também não parece que tinha rio. Nós devemos lembrar sempre que Israel é um país com muito poucos rios. O maior rio que tem em Israel é o Rio Jordão. O Rio Jordão é um riozinho de nada, perto dos rios brasileiros aqui que nós temos. Então, é uma coisinha de nada, muito pequeno o Rio Jordão. Você mergulha de um lado e sai do outro, quase, né? Então, dependendo do ponto, claro, né, do rio. E tem um lago, que é o mar, que é chamado de mar na Bíblia, né? Quando o Senhor Jesus pega o barco com os discípulos para atravessar o mar, ali não é mar, é um lago. É um lago. Tanto é que uma vez eu li um livro de ficção, e o autor, a ficção se passa nos tempos bíblicos, né? Então, quando acontece a tempestade com Jesus, os seus discípulos no barco e tal, e daí o autor escreve assim, todos já estavam com o rosto cheio de sal, que as ondas batiam, né? A água do mar da Galileia batia neles, eles ficavam com o rosto cheio de sal. Eu mandei um e-mail para o autor e falei assim, escuta, amigo, essa água aí não é salgada, essa água chama-se mar, mas é um lago. É um lago. Então não tem nada na Bíblia que condene ou que impeça você de batizar uma pessoa apenas derramando água sobre a pessoa. Mesmo porque que Deus iria restringir uma pessoa de ser batizada numa prisão, por exemplo. Quantos cristãos foram batizados em prisões? Foram batizados em prisões, foram batizados nas masmorras romanas. Então, essa briga por causa de batismo por aspersão ou por imersão, isso aí é uma coisa que não faz sentido nenhum. E o importante é que seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e com água. Agora, muita água, pouca água, média água, e se estiver no deserto? Como é que faria, né? Mas é isso. Ok, Mário. São exatamente 9 horas e 30 minutos. Paramos aqui no versículo, deixa eu ver aqui, versículo 14, né? Foi até aqui. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. E no 15 ele diz assim, falo como é entendido, julgai a vós mesmo o que digo. E aí depois vai começar o assunto aqui, né? Caso, certo? Podemos deixar esse para a próxima, né? Então, a partir do 16, né? Isso. Aqui. Ok, Mário. Eu vou deixar gravado aqui. Então, irmão Mário, você poderia agradecer para a gente encerrar? Nosso Deus e Pai, nós te damos graças, Pai, pela salvação, pela vida eterna, pelo teu Filho Jesus, por sua morte na cruz, por nós,